Agora eu vou selecionar essa família, ou seja, esse componente adaptativo que a gente carregou para dentro da família catedral, e colocamos cada instância, né, posicionamos cada instância através dos pontos adaptativos, né, posicionamos cada instância entre os elementos estruturais. Então, uma vez selecionada uma instância, eu venho aqui em editar família e eu volto para a família pano de vidro, onde foi criada essa superfície. Tá? Eu vou selecionar essa superfície e venho aqui nesse botão dividir superfície. Dou um clique, clicando nele, observa que uma malha é formada ao longo dessa superfície que representa o pano de vidro. Estando selecionada a superfície, a barra de opções me apresenta as configurações da malha que foi gerada. Então eu tenho aqui número de divisões referente aos eixos horizontais, né, que ele chama de eixo U. Número de divisões referente aos eixos verticais, né, que por convenção ele chama de eixo V. Tá? Eu posso alterar essas configurações. Aqui, por exemplo, vou colocar 5 divisões para os eixos horizontais, o número de divisões dos eixos horizontais, observa o que aconteceu. E aqui eu vou colocar 3 para o número de divisões dos eixos verticais. Tá? Você observa que eu alterei a configuração da malha. Eu vou alterar novamente a configuração da malha. Aqui para o número de divisões entre os eixos né, horizontais eu vou colocar 20, e o número de divisões entre os eixos verticais eu vou colocar 10. Vai 10. Tá? Alterei a configuração dessa malha, vou selecionar essa superfície e você observa aqui na barra de propriedades eu tenho aqui essa informação, nenhum padrão. Clicando aqui nessa seta, eu observo que eu tenho vários padrões que eu posso aplicar a essa superfície de malha. Né? E esses padrões são carregados, são padrões que já vêm carregados, né, na família, no template de família de modelo genérico métrico adaptativo. Então, se eu pegar, por exemplo, esse integral triangular, observa o efeito, eu apliquei um padrão a essa superfície, tá? Obviamente, não é esse padrão que eu quero aplicar. Mais uma vez, recorrendo à imagem, eu posso observar aqui um padrão hexagonal, tá? E então eu seleciono a superfície. Aqui eu tenho um padrão hexagonal, padrão aqui hexágono, vou aplicar e observo que, apesar de eu ter aplicado esse padrão hexagonal, não é esse o efeito que eu quero, não é essa a conformação que eu quero nos meus painéis de vidro. Você olhar na foto, aqui eu tenho, eu identifico hexágonos, tá? Eu não vou me preocupar com essa linha de divisão por enquanto, não, tá? Vou me preocupar somente com esse padrão hexagonal, tá? Então eu identifico hexágonos do mesmo tamanho, né, ao longo da superfície, o que não ocorre aqui, tá? Então, como a gente vai resolver esse problema? A gente vai precisar de uma solução para que a gente consiga aplicar hexágonos do mesmo tamanho ao longo de toda essa superfície. Estando essa superfície selecionada e com o padrão hexágono aplicado, eu posso vir aqui na barra de opções e alterar as configurações da malha original. Eu vou colocar aqui número de divisão entre os eixos, eu tinha falado errado anteriormente, número de divisão entre os eixos verticais, né? Número de divisão dos eixos, número de divisão entre os eixos, vou colocar 20. Você observa que meu padrão
se modificou, né? Vou selecionar, vou continuar tentando aqui, sei lá, vou colocar aqui 15. Eu até tem uma aproximação da realidade, entre aspas, né? Porque eu começo a ter uma divisão maior aqui na base da superfície, mas eu continuo com o mesmo problema. O mesmo problema, eu não consigo resolver através da alteração da configuração dessa malha, tá? Só para que não fique, não paire nenhuma dúvida no ar, aqui na barra de opção eu vou ativar esse botão aqui, e eu tenho uma outra opção de divisão de malha, que seria através de distância, né? Aqui no caso até é um pouco difícil identificar a distância correta, porque eu tenho uma geometria totalmente irregular, tenho uma superfície complexa gerada. De qualquer modo, eu vou alterar, vou colocar aqui 2, vou colocar aqui ponto 5, e deu um erro aqui, vou colocar aqui ponto 3. Você observa que não adianta, tá? Essa solução não serve, eu não consigo o resultado que eu quero. Os hexágonos eles assumem formas diferentes ao longo da superfície de malha, e não é isso que eu quero. De acordo com a imagem, eu preciso de hexágonos com o mesmo tamanho, de um padrão, né, de hexágonos, né, que formam os painéis de vidro, né? Então a gente vai ter que procurar essa solução. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre unidades, né, fazendo uma ressalva. A partir do momento que eu cliquei nessa superfície e eu defini valores, né, nesse campo distância, né, o que acontece? Eu tinha parado o vídeo, nós estávamos trabalhando em milímetros, que por default os templates métricos do Revit vêm configurados em milímetros. Então eu parei o vídeo, digitei o N e configurei para metros, né? Isso é fácil aqui. Você digita o M, você tem as unidades que você quer trabalhar. Eu vou manter metros com 2 casas decimais. Não tinha mostrado isso em vídeo, estou mostrando agora, né, fazendo essa ressalva. Nós estávamos trabalhando em milímetros, né, e eu tinha parado o vídeo e configurado as unidades. Agora, por exemplo, a gente estava, não sei se vocês observaram, deixa eu mudar de novo aqui para milímetros, metros, milímetros aqui. Não sei se vocês observaram, por exemplo, aqui eu quero dividir, por exemplo, eu quero colocar 3 metros. Se eu digitar 3 metros, 3 com M, ele identifica a unidade, tá? É dessa forma que a gente estava trabalhando. Como aqui eu posso colocar também 3 metros, são 300 centímetros, né? 300 centímetros. Vou colocar aqui 300 centímetros. Eu digitando, né, o CM, ele identifica a unidade. Então, dessa forma, que já é uma dica interessante de você trabalhar, que a gente vinha trabalhando, e eu estou fazendo essa ressalva justamente para explicar porque que de repente mudou, né? O que eu fiz foi exatamente, uma hora que eu parei o vídeo, foi configurar para metros, 2 casas decimais, e é isso aí. Então a gente vai partir para a solução desse problema aqui, né, que a gente precisa resolver. Eu vou selecionar a superfície, que eu tenho esse padrão hexágono aplicado, e eu vou desmarcar esses botões aqui, eixo U e eixo V. Desmarquei o eixo U, desmarquei o eixo V. Desabilitei esses botões, desabilitei os eixos U e V. Tá? Então você observa que eu não tenho mais nem eixos horizontais nem verticais dividindo a minha superfície, né? Eu não tenho mais essa malha, né? Eu seleciono essa superfície aqui, eu ainda tenho o padrão hexágono
aplicado nela, só que ele não está sendo mostrado porque não existe uma divisão, né? Para o padrão poder ser aplicado, eu preciso de uma divisão. A gente vai fazer essa divisão de outra forma, tá? Não através dos eixos U e V. Eu vou para o nível de referência e aqui eu vou traçar um plano de referência para me auxiliar aqui desse ponto final da superfície até esse outro ponto final. Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui, apenas para a gente poder visualizar melhor. Vou criar uma vista de corte paralela a esse plano de referência que eu acabei de criar. Então, dou um clique. E aqui, como é que eu sei quando está paralelo? Tá vendo? Aqui dá para você observar. Ó, vou chegando para cá, o plano de referência ficou azul. Então, eu sei que está paralela essa linha de corte. Cliquei. Vou clicar aqui, puxar um pouco para cá, um pouco mais para cá. Puxar o campo visual também, aumentar o campo visual para cá, e eu tenho esse corte criado. Vou clicar duas vezes aqui para ir para a vista de corte que eu acabei de criar. Eu agora vou traçar um plano de referência, pegando aqui do ponto médio dessa linha, perpendicular, né, a essa linha daqui. Tracei esse plano de referência e vou traçar planos de referência paralelos para esse lado, através da ferramenta PicLines e com uma distância de 247,5 milímetros. Tá? Por que essa distância? Porque eu já fiz testes de proporção e vi que essa distância seria a mais adequada, ou uma distância adequada à nossa realidade, de acordo com essa imagem aqui, tá? De acordo com o resultado que a gente vai obter. Deixa eu só verificar se eu mudei, eu estou trabalhando com metros, eu preciso mudar aqui para milímetros, tá? Que foi a unidade na qual eu fiz esses testes. Vou colocar com 0 casas decimais. Então vem aqui em plano PicLines 247,5. Vou começar a traçar os planos de referência paralelos com essa distância. Eles têm que cobrir toda a forma, né? Porque na verdade esses planos vão ser usados para fazer uma divisão, né? Uma divisão equidistante ao longo dessa superfície. É através dessa divisão que a gente vai conseguir o resultado que a gente quer, né? Então estou traçando aqui os meus planos. Através da ferramenta PicLines, com essa distância aqui, como eu vou repetir, é uma distância que eu já fiz alguns testes, né? Eu estou trabalhando, mudei as unidades para milímetros, então 247,5 milímetros. E agora eu estou traçando os planos para esse lado aqui, através da PicLines, né? É só dar um clique com o deslocamento que você quer, que ele faz o plano de referência de acordo com a distância que você especificou. Tá? Então aqui eu concluí a divisão vertical. A divisão não foi feita a divisão, concluí apenas o traçado dos planos de referência, tá? Que vão servir de base para a divisão vertical dessa superfície. Agora eu vou começar a criar os planos de referência que vão me auxiliar na divisão horizontal dessa superfície. Então venho aqui em plano, através de linha, a primeira coisa eu vou traçar um plano
de referência desse ponto. Aqui eu nem preciso pegar nesse ponto, eu já vejo que ele está paralelo a essa linha, ou seja, está por cima dessa linha. Tracei esse plano de referência, deixa eu selecionar, chegar ele um pouco mais para cá, para ficar mais fácil a visualização, para facilitar a visualização. E agora, através do mesmo método, eu vou criar planos horizontais paralelos aqui para cima, tá? Eu vou clicar aqui em plano, Pick Lines, e a distância dessa vez vai ser de 549 milímetros. Mais uma vez, eu vou estar repetindo que eu já fiz testes com estas proporções, né, e conseguir um resultado razoável com relação à realidade que a gente tem com relação ao tamanho dos painéis da catedral. Então, eu vou estar utilizando essa distância, 549 milímetros, né? Ferramenta Pick Lines. Vou começar a criar os planos para cima. Lembrando que esses planos eles vão me auxiliar na divisão equidistante dessa superfície, o que eu não estava conseguindo, né? O que eu não consigo através dos eixos U e V, pelo fato dessa superfície ser uma superfície irregular, ser uma geometria complexa. Então eu estou utilizando um outro recurso, vou utilizar um outro recurso para fazer essa divisão, tá? E esses planos de referência são de suma importância para que eu consiga êxito nesse procedimento. Então eu tenho que traçar os planos, né, ao longo de toda a superfície, e aqui eu concluí o traçado dos planos horizontais que vão me auxiliar na divisão equidistante dessa superfície irregular. Agora, na própria vista de corte, eu vou aproximar aqui, vou selecionar a superfície, vou vir aqui em interseções, esse botão aqui, clico nessa setinha, acesso o botão interseções, e agora eu vou selecionar todos os planos de referência. Eu vou abrir uma janela de seleção primeiro aqui, selecionando todos os planos horizontais. Agora eu tenho que ter o cuidado de manter o Ctrl pressionado e selecionar todos os planos verticais, ou seja, adicionei os planos verticais à minha seleção. E eu venho aqui concluir. E a nossa superfície está dividida. Vamos aqui olhar no 3D. Olha, a gente pode observar, lembra que eu tinha falado que a gente já estava com um padrão hexagonal aplicado na superfície, mas que ele não aparecia porque nós tínhamos desabilitado os eixos U e V e sendo assim não tínhamos divisão. Agora que nós dividimos essa superfície através desse outro método, o padrão hexagonal voltou, né? E não só ele está aplicado, como ele se adequou a nossa divisão equidistante, e agora a gente tem um resultado, né, mais próximo daquela realidade. A gente tem os hexágonos com o mesmo tamanho, e é esse o resultado que a gente estava querendo. Então a gente acabou de ver uma técnica de divisão de superfície muito interessante, onde através, né, desse recurso interseções, você utiliza planos de referência previamente colocados, né, estrategicamente colocados, para dividir a superfície de maneira equidistante, né? E dessa forma a gente conseguiu resolver aquela questão, o nosso problema, que era ter os hexágonos, né, os painéis de vidro de forma hexagonal, todos com o mesmo tamanho. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa superfície, vou vir aqui, representação da superfície, vim aqui nessa setinha, preenchimento padrão por categoria, eu vou criar um material para essa superfície, material que simule vidro, obviamente, tá? Então clico aqui,
Eu vou estar entrando no navegador de materiais. Não faz parte do objetivo desse tutorial a análise de como criar, configurar um material da melhor forma. Então vou ser breve, até para economizar tempo. Venha criar novo material, renomear, eu vou chamar de vidro catedral, Enter. Vou aqui na aba aparência, clico nesse botãozinho aqui, deixa eu pesquisar vidro, ver o que eu já tenho aqui. Aqui em vidro, vamos ver, azul claro enrugado, vou escolher esse aqui. Dou 2 cliques, não foi. Agora sim, azul claro enrugado. Fecho essa janela. Em gráficos, utilizar a aparência de renderização. Ok, ok. E o que eu vou fazer agora? Vou carregar essa família pano de vidro para dentro da família catedral, né? Onde a gente está compondo a catedral, a gente já carregou o elemento estrutural, a gente carregou já a superfície que constitui esse pano de vidro, e a gente está editando, né? A gente colocou esse padrão hexagonal, a gente teve todo esse trabalho de fazer essa divisão equidistante da superfície através do recurso interseções. A gente aplicou um material essa superfície, a gente vai retornar com ela, né, carregando na família chamada catedral. Aí que vai aparecer a mensagem: substituir a versão existente. Sim, obviamente que sim. E você observa que você já tem um resultado, né, que na minha opinião é satisfatório, né, sendo que se você não acha que está satisfatório, com as técnicas que você possivelmente possa estar apreendendo nesse tutorial, você pode fazer da sua maneira, né? Esse resultado eu já acho bastante satisfatório, e nós vamos ainda trabalhar mais nesse pano de vidro, né? Tem coisas ainda para falar sobre isso. A gente pensar inclusive na relação custo-benefício da gente modelar os montantes desses painéis de vidro, né? A gente vai aprender como fazer, eu vou estar passando a técnica de como que eu faço isso, tá? E o próximo passo agora vai ser modelar a parte do topo da igreja, onde eu tenho um fechamento, eu tenho uma cruz. Eu vou dar um tempo no painel de vidro, né? Porque a segunda parte da modelagem do painel de vidro, que a gente vai modelar mais detalhadamente, faz com que o arquivo fique muito pesado. Então aí cada um vai pensar na relação custo-benefício dessa modelagem, né? Aqui eu acho que já tem uma representação bastante satisfatória, e a gente ainda vai entrar, né, no nível de detalhe maior com relação a esses painéis, tá? Agora a gente vai partir para a modelagem do topo da catedral, né? E depois a gente volta para falar dos painéis, dos panos de vidro e dos painéis de vidro.